Glória a Deus. E quem vai para o céu diga aleluia. Aleluia. Que Deus os abençoe você. Nós estamos no melhor lugar do mundo, que é na casa do Senhor. Estamos muito felizes porque vocês escolheram estar no melhor lugar do mundo, que é aqui na casa do nosso Deus. Então, que Deus ilumine, Deus fortaleça cada um de vocês. Temos aqui pessoal de Miratinga, né? Olha aí. Rayane, essa semana estava em Gramado, viu? Já está de volta, né? Já está de volta. Mas amanhã ela está indo de novo para Gramado, viu? Amanhã ela está indo de novo. É outro nível, né? Passa uma semana aqui e semana lá em Gramado. Outro nível aí. Meus irmãos, mas é um prazer aqui com vocês. Eu conheço aqui 70% que estão aqui. Meu nome é Giovanni, fui pastor aqui durante 4 anos e meio. Eu saí daqui faz 4 anos e meio. Estamos aqui um pouco mais perto de vocês, né? Estou aqui no distrito vizinho ao distrito de Escada, que é o distrito do Cabo, né? Aí estamos aqui no distrito vizinho. E eu dei uma entradinha aqui em Ribeirão, hoje à tarde, vi as ruas lá, bateu uma saudade, uma nostalgia, né? Aí eu passei pela entrada para Miratinga, ó Liz, a entrada para Miratinga aqui. Vou aparecer lá também, mas só que o pessoal lá não me chama, né? Quando o pessoal me chamar, eu vou, né? Só vou quando eu for chamado, né? E Laura, né? Laura continua mostrada como sempre, né? Pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a Alice. A nossa filha é a Alice. Quando eu estava aqui, eu não tinha filho, né? Não tinha nem um pinto para dar água. É a herdeira das dívidas, né? Aí ela está com 1 ano e 10 meses e veio aqui. Eu não sei se ela veio para cá uma vez, acho que não. Mas ela está aí crescendo animada. Daqui a pouco ela vai chegar na sua cadeira, pode esperar. Daqui a pouco ela vai chegar aí. A pessoa queria trazer um tema para vocês, trazendo esse foco no qual minha família, ela é a minha missão. E eu queria que vocês meditassem um pouco hoje no livro de Josué. Pode passar? Está projetando ainda. Josué capítulo 24 e o verso 15. Josué capítulo 24 e o verso 15. Vamos orar, grande Deus, Deus do Pai, nós louvamos o teu nome Deus perfeito. Vamos agora ler a tua palavra, te pedimos sobre o entendimento. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 24 e o verso 15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Obrigado. Se aos deuses em quem seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós lemos esse texto aqui, esse texto de Josué, capítulo 24, nesse momento acontece no finalzinho ali da vida de Josué, que é o grande sucessor de Moisés. E Josué ele começa ali a trazer uma situação que o povo, eles começaram a se afastar de Deus. O povo passou por tanta coisa ali, mas agora o povo está vivendo um período de acomodação espiritual. E quando nós começamos a olhar para esse contexto, ao redor de Canaã tinha várias nações pagãs. E o povo começou aí, de acordo com esse pessoal, com os deuses estrangeiros. Foi então que Josué ele percebe essa situação do povo se inclinando aí para o sincretismo. E ele chama o povo para uma
uma reunião, chama o povo ali para conversar. E ele convoca essa reunião em Siquém. Ele começa a colocar para o povo para que eles possam tomar ali uma decisão. Ele fala assim, ó: escolheis hoje a quem se vais. Meus irmãos, Josué, mesmo no período complicado, ele não perde a ousadia de liderar de maneira espiritual. Aquele período ali que eles estavam vivendo, em certos contextos também é parecido com o período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período de fé superficial, que é uma fé sem profundidade bíblica. Nós também estamos vivendo um período de relativismo moral, onde cada um tem a sua verdade. Nós estamos vivendo também um período de idolatria moderna, consumo, ego, fama, entretenimento. E estamos também vivendo um período, sabe de quê? De lares divididos. Cada pessoa do lar serve a um Deus diferente. Mas o que eu vejo aqui, sabe o que é nesse texto? Que essa decisão, ela começa com o líder da casa. Todo mundo sabe aqui quem é o líder da sua casa. E essa decisão, ela começa por essa pessoa. Se o líder da casa ele não tomar essa decisão, como é que vai ficar a sua família? Porque no texto diz assim, ó: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele não está terceirizando a liderança espiritual, ele está assumindo seu papel com coragem e força, o papel dele ser um sacerdote do seu lar. Ele não espera a decisão dos outros, ele toma a sua posição, mesmo que isso o coloque em minoria. Ellen White diz: conselhos aos pais, professores, estudantes, página 65. A maior obra que os pais e mães podem realizar é fazer o quê? É educar os filhos para Deus. Essa é a maior obra que o pai e mãe podem realizar, é educar os seus filhos para Deus. A maior obra. E conta essa história aqui, irmão Lutero, que estava sendo perseguido. Ele, certa vez, foi ameaçado e falou o seguinte: podem tirar o meu castelo, meu nome, meus bens, mas a minha família e a minha fé permanecerão em Cristo. Queridos pais que estão aqui presentes, queridos familiares que também estão aqui presentes, os pais e mães, eles devem ser os primeiros a orar, os primeiros a estudar a Bíblia e os primeiros a pedir perdão. O detalhe: os pais, eles precisam tomar decisões que essas decisões, elas protejam o ambiente espiritual da sua casa. Se você está tomando a decisão, você que é pai ou mãe, e essa decisão vai afetar a vida espiritual dos seus filhos, você deve ter o cuidado de não ir por esse caminho. Esses dias, eu tinha uma irmã, uma ovelha, muitos anos de igreja, né? Aí a filha dela começou a fazer um cursinho aos sábados. Aí eu falei com ela: irmã, é amiga do clube, até da liderança do clube, e você está deixando ela. Não, pastor, é que eu matriculei ela, mas depois a aula mudou para o sábado, pastor. Mas a aula mudou para o sábado e eu paguei o curso, eu não vou deixar, ela vai ter que terminar. E era o quê? Quase um ano mais para frente ela para poder terminar aquele curso. Mas ela não estava tomando a decisão que protegesse o bem da sua casa. Ela não estava tomando. Ela estava sendo omissa na decisão que ela precisava tomar. Sabe o que acontece? Pequenas coisas, pequenas decisões que a gente toma, e elas começam a afetar a vida espiritual da nossa casa. Então nós precisamos ter muito cuidado. Qualquer decisão que a gente toma, que ela vai afetar a vida espiritual da nossa casa, nós devemos não ir por esse caminho. Devemos ter esse cuidado aí. Outro detalhe aqui nesse texto é que servir ao Senhor é mais do que crer, é viver para Ele. Porque o texto diz, né? Serviremos ao Senhor. Então, mesmo, não é só a gente crer em Jesus, nós precisamos servir
ao Senhor com a nossa família. O que pode ser feito? Você pode, junto com sua família, dar estudos bíblicos junto com seus filhos. Vocês podem, quem sabe, pegar aqueles livros missionários, ou quem sabe folhetos. Vocês saem junto com a sua família e vão lá entregar no centro, em algum outro lugar, na casa de alguém. Aqui a igreja de Beirão, que é muito forte aqui na questão da asa, vocês podem separar uma cesta básica para cada família, a família completa, entregar aquela cesta básica a uma pessoa que está precisando. Isso vai influenciar os seus filhos para servir ao Senhor. Então realmente é isso. Crer é o início, servir é o estilo de vida. Então nós precisamos servir. Então veja, muitos creem em Deus, mas poucos servem a Ele em família. Então o serviço transforma a fé em uma ação contínua. Tanto é que ele diz lá de 20, página 18, Cristo, ele deve ser o hóspede permanente em cada lar. Devemos servi-lo com alegria, como uma família. Se tem alguém que deve ser o hóspede permanente na nossa casa, essa pessoa deve ser quem? Jesus. Jesus, ele deve ser o hóspede permanente na nossa casa. E eu queria contar uma história para vocês. Uma mãe, ela, todos os dias, ela orava para o seu filho antes de ir para a escola. Mas chegou um dia que o filho falou assim: mãe, é o seguinte, lá na escola, os meninos estavam zombando da minha fé. E ela perguntou: filho, você respondeu para eles o que você aprendeu lá fora, o que você aprendeu em casa? Ele respondeu: eu respondi para eles o que eu aprendi em casa. Foi então que a mãe respondeu: então valeu a pena cada oração. Cada lar precisa separar pelo menos 10 minutos por dia para fazer, sabe o quê? O culto familiar. Pelo menos 10 minutos por dia. Não, pastor, eu vou estar na família toda, vai ser 2 horas. Não é vigília, meus irmãos. Você pode separar um momento entre família. O que vai ter, pastor? Uma música, reflexão bíblica, oração. Então nós precisamos separar pelo menos ali 10 minutos, 10, 20 minutos para fazermos o culto familiar. Eu sei que cada casa tem uma rotina diferente, mas vocês precisam separar um momento, nem que seja uma vez no dia, para fazer isso aí. Outro detalhe: muitas vezes nós estamos fazendo ali algum serviço em casa. E às vezes a TV fica ligada em Cidade Alerta e tudo mais, é só tragédia, fulano matou um. Agora imagina, se você separar os momentos que você está fazendo alguma coisa na sua casa, uma atividade, e você fazer daquele momento um momento de devoção. Quem sabe, se tiver o TV, você pode conectar, colocar a música da igreja ali. Se você tiver aqueles caixinhas de som pequeno, você pode também fazer alguma coisa em casa, lavando os pratos lá, mas louvando o nome do Senhor. Então a gente pode fazer nesses momentos de adoração ao Senhor, enquanto a gente limpa a casa. Você pode orar, pode meditar, ouvir louvores. O outro detalhe é que uma casa que ela serve a Deus é uma casa que vive o quê? Diferente. Uma casa que serve a Deus vive diferente. Lá diz, né? Eu e minha casa. Então veja, servir a Deus muda o ambiente espiritual do lar. Agora imagina, lá na minha casa, eu gritando com minha esposa, pai, minha esposa, pá, a gritaria. Aí fui perguntar ao vizinho: e como é o seu vizinho aí? Rapaz, meu vizinho tem tudo, menos ser crente. Então nós precisamos ter cuidado, porque assim, a casa que serve a Deus é uma casa que ela vive diferente. Não é a mesma casa do mundo, não, o pessoal aí brigando, se pulando, agarrando o pescoço do outro. Não, a nossa casa, ela deve ser uma casa diferente, que é uma casa que ela serve a Deus. Então o que deve ter na nossa casa deve ter respeito mútuo, deve ter diálogo com graça ali, deve ter um amor baseado no sacrifício.
na nossa casa deve ter disciplina, mas uma disciplina com bondade, e também ela deve ter perdão como prática. Ellen White também diz lá em Página 15: o lar deve ser o lugar mais agradável da terra, o reflexo de uma habitação celestial. Se tem um lugar que deve ser o lugar mais agradável da terra, esse lugar sabe qual é? A nossa casa. A nossa casa deve ser o lugar mais agradável da terra, meus irmãos. Nós podemos transformar a nossa casa num pedacinho do céu. Uma jovem, uma adolescente, ela estava confusa em relação a valores. Ela estava confusa sobre amizades, tudo isso aí. E o pai dela chamou ela ali para caminhar com ele. Ele falou assim para sua filha: filha, mesmo que o mundo ele não entenda quem você é, nós sabemos quem você é em Cristo. Aquela atitude do pai desenvolvida com a filha, e aquela filha, ela foi guiada de volta à fé. Algo que a gente pode estabelecer, meus irmãos, eu creio que eu e você, nós temos toda essa demanda, é separar momentos na nossa casa, sem tela. Você senta com o seu familiar, vai ser dia, vai ser horários, para que a família ela possa conversar de maneira agradável, ter tempo para o outro. Outra coisa, nas refeições, vocês podem usar ali versículos, nos momentos da refeição, quem sabe decorar o verso da semana da lição. E outra coisa, a gente precisa ensinar pelo exemplo. Perdão, paciência e fé nas dificuldades. Charles Spurgeon falou o seguinte: a família é o primeiro púlpito onde a fé ela é pregada com exemplo. Lá na sua casa, você tem que ser o exemplo para os seus filhos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meus irmãos, isso não cola. Eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses. Tudo que a gente faz, ela imita. Tudo que a gente faz, ela quer fazer. Então veja, os nossos filhos, eles são influenciados por todas as coisas que nós fazemos. São influenciados. Eu lembro, meu pai, ele ali bebia, ele assistia aquele filme violento de tiro. Eu pensava assim: rapaz, quando eu crescer de verdade, eu vou assistir esse filme violento e pá. E eu também vou beber. Eu pensava assim: meu pai faz, eu faço. Então, todas as nossas atitudes de casa, a gente não, acho que não, mas eles estão vendo. Eles estão vendo. Então, nós precisamos sermos exemplo para os nossos filhos. Mas o que eu queria falar para vocês, sabe o que é? É que essa decisão é uma decisão que ela atinge gerações. Ele falou assim, ó: escolheis hoje a quem vocês vão servir. Ele não falou amanhã, depois de manhã, ele falou o quê? Hoje. Escolheis hoje a quem vocês vão servir. Porque Josué sabia que a sua escolha, ela não afetava somente o presente, mas ela afetava o futuro das suas gerações. Queridos, tem pessoas que estão aqui hoje, sabe por quê? Porque a sua mãe, o seu pai, ou a sua avó, ou o seu avô lá atrás tomou essa decisão. Por isso tem pessoas aqui hoje por causa de uma decisão de alguém lá atrás da sua família que trouxe você para cá. E agora eu pergunto a vocês: e os nossos filhos? E os filhos dos nossos filhos? O que nós vamos fazer? Nós precisamos tomar essa decisão hoje, de eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora imagine daqui a 20, 30, 40 anos, o seu neto e bisneto, ele vai olhar para trás e pensar assim: minha avó lá atrás, ela tomou a decisão por Cristo, o meu avô, e hoje eu estou na igreja porque lá atrás alguém tomou uma decisão para a salvação da minha família. Então, quer dizer, não, isso é muito sério. Nós precisamos tomar essa decisão hoje na nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Porque isso, meus irmãos, pode afetar nossas próximas gerações. Geração dos seus filhos. Dos filhos dos seus filhos. Se a gente brincar com essa decisão, meus irmãos, que estiver levando a brincadeira, lá na frente, daqui a vários anos, quem sabe os nossos filhos ou filhos dos nossos filhos, talvez eles não fiquem na igreja, porque nós não tomamos uma decisão firme ao Senhor, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora imagine um neto seu, uma neta sua, quem sabe, vai olhar para trás e vai lembrar de você. Eu estou aqui porque lá atrás meu avô e minha avó, eles entregaram a vida ao Senhor. Eles tomaram a decisão de levar toda a nossa família ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a nossa decisão hoje, ela vai influenciar nosso presente, mas o futuro. Então nós precisamos hoje tomar a decisão, e a decisão é: eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, custe o que custar. O inimigo vai colocar coisas na sua casa para desanimar, o inimigo vai tentar atrapalhar a sua família, vai tentar acabar o seu casamento, mas nós precisamos ser firmes até o fim, para que o inimigo ele não prevaleça na nossa casa, porque na nossa casa, nosso coração vai ser: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ellen White diz que, lá em Filipenses 16, que as influências do lar educam e moldam o caráter mais profundamente do que qualquer outra influência. Sabe o lugar onde nós vamos poder moldar o caráter dos nossos filhos? Esse lugar é na nossa casa. É na nossa casa. Nós vamos moldar mais do que qualquer outra influência. E eu queria encerrar aqui contando para vocês sobre esse rapaz, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele foi um teólogo puritano, e todos os dias ele fazia o culto familiar com sua família, todos os dias. E foi feito um estudo sobre a sua genealogia. Ele teve 11 filhos, aí foi feito um estudo sobre a sua genealogia e descobriu o seguinte: que da sua genealogia saiu 13 reitores de universidade, saiu 65 professores, saiu 100 advogados, 30 juízes, 60 médicos, 3 governadores, 3 senadores e um vice-presidente dos Estados Unidos da América. Sabe por quê, meus irmãos? Tudo começou com um lar consagrado a Deus. Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a vida dos seus filhos? Você quer mudar a vida dos filhos dos seus filhos? Tudo começa com um lar consagrado a Deus. Ah não, pastor, mas eu estou preocupado mais com o estudo e tal, faculdade. Meus irmãos, se preocupe em primeiro lugar em apresentar Jesus na sua casa, e das outras coisas pode ficar tranquilo que Deus vai cuidar de tudo, meus irmãos. Deus vai cuidar de tudo. Deus vai cuidar. E esse convite de Josué, ele ecoa para mim, para você hoje. Ele está dizendo para mim, para você hoje aqui na igreja de Ribeirão: filhos, escolham hoje a quem vocês vão servir. E ele finaliza, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, escolham hoje a quem vocês vão servir. Mas diga para sua casa que, filhos, a partir de hoje, nós não vamos brincar mais com o Evangelho. Nós vamos dar o nosso melhor, a toda a força que nós temos, afirmando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo aquilo que estiver atrapalhando a vida espiritual da sua casa, meus irmãos, deve ser tirado, deve ser colocado para fora. Se existe uma coisa que tem atrapalhado a vida espiritual da sua casa, nós precisamos, meus irmãos, deixar de lado. Nós precisamos abrir mão disso aí, para que na nossa casa Jesus Cristo, Ele prevaleça.
Deus, Ele quer salvar todas as famílias aqui. Deus quer salvar todos os casais. Deus quer salvar todos os filhos, todas as famílias aqui. Mas para isso, nós precisamos entender que tudo começa com um lar consagrado a Deus. Eu não sei quantos aqui hoje quer dizer, Senhor Deus, entra no meu lar, Senhor. Transforma a minha casa. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. Muda a nossa família, Senhor. Porque eu quero ver toda a minha família no céu. Deus, Ele quer ver toda a sua família no céu. Mas para isso, eu e você, nós precisamos tomar nossa decisão hoje. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós teremos essa música que vocês estão cantando todos os dias agora. E se você quer dizer, Senhor Deus, hoje nós estamos tomando uma decisão aqui